boa tarde. Hoje estaremos dando continuidade ao estudo Como enfrentar o futuro sem medo, né? Enfrentando o futuro sem medo. Hoje falaremos sobre os escolhidos são reunidos. Os escolhidos aqui estaremos nos referindo aos judeus. Acabei de receber hoje mesmo, dia 5 de maio de 2020, informações. Depois eu vou pedir Priscila para colocar no link, né, colocar esse link, onde fala que mais de 50% dos judeus estão voltando para casa, ou seja, estão voltando para Israel. E isso é tremendo, porque em 14 de maio de 1948, foi quando a nação de Israel, novamente, depois de mais de 2000 anos, está totalmente reunida, né, no seu país, com a sua terra. E agora eles não só se tornaram uma nação esplendorosa, uma nação poderosa, financeiramente falando, belicamente falando, como eles estão cada dia mais avançando e retomando os territórios que eram totalmente deles. Há pouco tempo eles estão calculando e retomando cada vez mais, né, os territórios que antigamente eram dos judeus, né, e foram tomados e destituídos, e eles estão se apossando desses territórios. E isso é tudo bíblico, isso tudo está escrito nas Escrituras. Então hoje eu quero falar sobre os escolhidos são reunidos. Por uma aliança eterna, Deus entregou a Israel para sempre, a Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes, que possuirão essa terra para sempre, né? A terra de Canaã, né? A terra prometida. Essa terra o Senhor, Ele deu aos seus escolhidos. Em Êxodo 3 diz, e Deus disse mais a Moisés, assim dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome, eternamente. Este é o meu memorial, de geração em geração. Êxodo 3:15. Não é espantoso? O Deus onipotente, Ele escolheu ser conhecido como Deus de 3 homens. O Deus de Isaque, o Deus de Abraão e o Deus de Jacó. Ou seja, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Isso é uma coisa muito intrigante, né? Vamos prestar atenção nisso. Recordemos em uma passagem da Escritura que Jesus declara muito enfaticamente: a salvação vem dos judeus. E eu vou ler aqui na Bíblia, João 4:22, que ele fala assim: vocês não sabem o que adoram. Vocês não sabem o que adoram. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, vocês não sabem o que adoram. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ora, quer sejamos ou não judeus, temos que compreender que devemos a esse povo todas as bênçãos espirituais de que temos desfrutado. Sem ele, não existiriam patriarcas, profetas, apóstolos, a Bíblia ou o Salvador. Jesus, ele veio da tribo de Judá. Jesus, ele é judeu. Ele nasceu no meio do povo judeu. Ele nasceu como judeu. Então, eles são importantes sim. A nação de Israel, Deus tem uma grande importância para eles e Deus tem um plano especial para Israel. E é sobre isso que nós vamos estudar agora. O plano de Deus para os judeus. Embora vejamos cada vez mais intenções egoístas de povos e nações com relação a Israel, principalmente os muçulmanos, os vizinhos de Israel, o Irã, Iraque, né, a Síria, a Palestina, né? E cada dia que passa, eles querem se apossar de Israel. Na verdade, o que eles querem é ver Israel totalmente destruído do mapa. Eles querem ver o povo judeu totalmente dizimado. Precisamos ter em mente que Deus tem grandes planos para os judeus. Sempre teve. Deus nunca mudou os planos. Deus, prestem atenção, Deus não substituiu a igreja por Israel. Deus tem os planos com Israel e Deus tem os planos com a igreja.
Primeiro de tudo, temos que prestar e ouvir o que Paulo fala em Romanos. Paulo diz que o endurecimento, ou seja, a cegueira, veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo. Romanos 11, 25. Deus tem um plano, que é no presente ter uma grande colheita de gentios. É o que nós estamos vendo há 2000 anos, não é? A igreja ela não é constituída de judeus. A igreja ela é constituída de cristãos que reconhecem que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador e entregam a sua vida a Ele, constituído de gentios e de judeus, né? Os cristãos podem ser judeus, ex-judeus, né? Judeus que não acreditavam em Jesus, mas que são judeus, e gentios. Então, quando esta colheita estiver completa, Israel terá sido salvo por inteiro. A verdade é que muito mais judeus estão começando agora a crer que Jesus Cristo é o Messias que tanto eles esperam, o Messias que tanto eles desejaram, sempre desejaram, mas eles não reconheceram, né, Jesus Cristo como o Messias. Este é um dos sinais de que estamos entrando em um período de transição de eras, da era dos gentios para aquela em que Israel será novamente a nação líder na terra e representante de Deus entre as nações. Nós estamos nos aproximando disso. Isso acontecerá quando? Vocês sabem? No milênio. No milênio, Jesus governará toda a terra. Israel, o povo de Israel será a nação que governará na terra junto com Jesus, né? Será o representante de Deus, o representante de Deus na terra. Isso acontecerá no milênio. Não importa o que esteja ocupando a terra de Israel hoje, o Altíssimo, ele continua dizendo, segundo a passagem da Bíblia, que confirma que o Todo-Poderoso santificou a terra de Israel para sempre. Ele disse em Salmos 132, 13 e 14, porque o Senhor elegeu a Sião, ou seja, aquela terra ali, a terra de Israel, desejou-a para a sua habitação, dizendo, este é o meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei. Ainda que os homens ocupem aquele lugar, e eu estou plenamente consciente de que um templo muçulmano ocupa aquele lugar que é a Mesquita de Omar, né? O Domo da Rocha está exatamente no local onde era o templo dos judeus. Foi Deus quem escolheu aquele espaço e por isso ele será usado para os seus propósitos, porque é um lugar escolhido para Deus. Ora, há uma disputa ferrenha com relação a Jerusalém, ao Monte do Templo, porque os judeus, né? Eles, pela palavra de Deus, eles são os possuidores daquele local. Mas os muçulmanos construíram a mesquita de Omar ali, a mesquita, o Domo da Rocha. E eles não querem abrir mão. Ou seja, esse é um dos grandes motivos deles terem uma briga durante muitos e muitos anos. Mas o Deus eterno, no tempo certo, na hora certa, ele vai intervir. E o anticristo, ele se assentará no templo que será construído no local aonde o Senhor reservou para si. Não sei se o Domo da Rocha será destruído, não sei se o templo dos judeus será construído do lado do Domo da Rocha, eu não sei. Eu só sei que ali será construído o templo. E o anticristo irá profanar o templo, porque o desejo de Satanás, o maior desejo de Satanás é ser adorado como Deus. E ele vai profanar o templo e querer ser adorado. E é aí que os judeus vão acordar e vão ver que ele não é o Messias prometido. Então, com relação ao anticristo, Paulo menciona em conexão com a vinda do Senhor. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, também conhecido como anticristo, o homem da iniquidade, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama a Deus, ou se adora,
de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses 2, 3, 4. Creio que esta passagem está também ligada ao texto de Mateus 24:15. Acredito que a vinda do homem da iniquidade já está bem próxima. Nós, que estamos agora nesse período, né, do coronavírus e de toda essa situação que está acontecendo no mundo, para aqueles que estão estudando, para aqueles que estão atentos, para aqueles que estão percebendo as coisas que estão ocorrendo ao nosso redor, não só no Brasil, mas no mundo todo, não tem dúvida de que nós estamos realmente muito próximos disso. É estabelecido o fato de que o grupo do povo judeu, eles têm cada dia mais se preparado para a restauração do templo. Pesquisem na internet, no YouTube, Instituto do Templo. Vocês verão que já está praticamente tudo pronto. Se eu não me engano, a última coisa que eles estão preparando agora são as vestes sacerdotais. Bem, a grande tribulação. Em Mateus 24, 21, Jesus declara: porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Repare a palavra, então aparece mais uma vez. Consideremos o que já aconteceu nos nossos dias. O Holocausto matou mais de 6 milhões de judeus cruelmente assassinados. 7 milhões de pessoas na antiga União Soviética. Mortos por quem? Por Stalin. O assassinato de 60 milhões de chineses por Mao Tse-tung, que reconheceu a responsabilidade pelo genocídio. Contudo, Jesus está dizendo que um evento ainda pior do que isso tudo ainda acontecerá. Algo que nunca houve até agora, nem acontecerá novamente. Os cientistas suspeitam que existe um material nuclear explosivo suficiente na Terra para destruir a humanidade 50 vezes. Essa destruição em massa não é mais uma impossibilidade, né? Sabemos que existem muitos países que já têm a bomba atômica e com capacidade infinitamente maior do que aquela que foi atirada em Hiroshima e Nagasaki. Uma compreensão do relacionamento de Deus com os judeus nos dá uma percepção mais clara do que toda a Escritura, do que poderíamos ter sem ela. O plano divino aparece bem no meio de uma das sentenças um tanto quanto longas de Paulo. Paulo fala em Romanos 2, 9 e 10. Toda tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, principalmente do judeu e também do grego, glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Esse texto nos mostra que existe uma ordem estabelecida por Deus. Quando a tribulação vier, ela será primeiramente para os judeus e só depois para os gentios. Tremo quando penso no Holocausto, porque se aquilo aconteceu para 6 milhões de judeus, o que acontecerá com os gentios? Esse é um dos grandes motivos pelo qual eu penso que a igreja não passará pela tribulação. A tribulação ela é reservada para os ímpios, para os gentios, para os judeus, para aqueles que não creem que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, para aqueles que não estão se santificando e se separando dia após dia, para aqueles que não estão vivendo uma vida na dependência do Senhor Jesus Cristo, né? A tribulação ela é a ira do Senhor, a ira do Todo-Poderoso, é o cálice da ira de Deus. E Deus derramará essa ira aos ímpios, aqueles que não quiseram, que rejeitaram o seu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E o Filho de Deus continua a dizer: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne, nenhum ser humano se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Mateus 24, 22. Quando Deus nos escolhe, nós temos de tomar a decisão de responder à sua escolha. Mas essa escolha nunca vem por nós. Nunca somos nós que a iniciamos. O Senhor, Ele conhece o nosso coração. É o Senhor que nos escolhe, é Ele que nos separa. Nós não somos uma ideia tardia, nem pessoas ao acaso procurando um lugar.
Fazemos parte de um plano eterno que inclui muitas pessoas que ainda não são cristãs. Quando o Senhor criou o homem, criou o Adão, ele criou para que ele tivesse a vida eterna. Deus não criou o homem para que ele fosse mortal. Deus criou o homem para que ele fosse imortal, para que ele tivesse uma vida eterna, para que ele desfrutasse de um relacionamento com o Deus Todo-Poderoso, com o Deus eterno. O Senhor conhece cada uma dessas pessoas e ele não descansará dessas pessoas que ele quer que sejam dele, né? Dessas pessoas que o Senhor chama, né? O Senhor chama a todos. A Bíblia diz que Jesus morreu para todos. Jesus não morreu para alguns, porém, infelizmente, muitos serão chamados, porém poucos escolhidos. Muitos serão chamados, porém poucos serão aqueles que aceitarão o banquete. Porém poucos serão aqueles que entregarão sua vida a Jesus. Muitos ouvem falar de Jesus, muitos conhecem a verdade do Evangelho, mas não querem o Senhor Jesus. Mas a Bíblia é muito clara, o Senhor Jesus ele não faz acepção de pessoas. A salvação, a reconciliação com Deus, ela é dirigida a todos quanto, a Bíblia fala, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então, todos têm essa oportunidade, mas infelizmente, nem todos irão aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Cabe a nós orar por todas as pessoas que nós conhecemos que ainda não conhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Orar pela nossa nação, para que o Espírito Santo, que é o único que convence do pecado, da justiça e do juízo, possa levar todos ao arrependimento. É do desejo do Senhor que todos se arrependam, que todos venham conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que todos venham ter uma vida eterna, porque o inferno não foi preparado para o homem. O inferno foi preparado para Satanás e os seus anjos. E o inferno ainda nem foi inaugurado. O Senhor conhece cada uma dessas pessoas e não descansará até que tenha reunido todas. E é por isso que eu fico profundamente impressionada com essas palavras de Paulo. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. 2 Timóteo 2,10. O Pai tem os seus escolhidos em cada tempo, em todas as nações. E Paulo diz que está disposto a passar por qualquer situação a fim de reuni-los. E Mateus 24:22 diz: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Em outras palavras, se Deus não tivesse decidido abreviar o verdadeiro período da grande tribulação, nenhum ser humano permaneceria vivo nesses dias. Em Apocalipse 7, 13 e 14 diz: então um dos anciãos me perguntou: quem são estes, vestidos de branco? De onde eles vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Jesus está falando daqueles que o apóstolo está vendo vir da grande tribulação. Imagina essa imagem tão linda, né? Nós temos que crer que o Senhor está preparando a sua noiva para a volta de Jesus. O Senhor está preparando, o Senhor está levando ao arrependimento aqueles que desejam servir ao verdadeiro Deus, aqueles que desejam viver uma vida eterna ao lado do Senhor Jesus, do Deus Todo-Poderoso, do Criador de todas as coisas, de tudo o que existe e tudo o que há. O Senhor, Ele te chama. O Senhor, o que Ele mais deseja é ver os seus filhos todos reunidos com Ele para toda a eternidade. Não deixe o seu coração ficar endurecido. Não seja resistente ao toque do Senhor. O Senhor, Ele te ama. O Senhor, Ele nos ama. E Ele não desistirá de nós. O Senhor tem um plano para cada um de nós. E o que o Senhor quer é que nós estejamos com o nosso coração cada vez mais ardendo pela expectativa da sua volta. Que o Espírito Santo esteja falando ao seu coração.
Que você esteja deixando o Senhor trabalhar na sua vida, na sua mente. Que você seja completamente alcançado pelo amor de Jesus. E se você que ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não perca essa oportunidade. O Senhor Jesus está voltando. O Senhor Jesus está preparando uma noiva para levar com Ele. Você vai perder esse privilégio? Você vai perder essa oportunidade de ser a noiva? Não perca essa oportunidade. Entregue o seu caminho a Jesus no dia hoje, no dia que se chama hoje. Você que está com o seu coração com mágoas, com falta de perdão, arrependa-se e deixa o Senhor trabalhar na sua vida. Esse estudo ele tem um propósito de te animar, de te despertar para estar se preparando para a volta de Jesus. Tenha um excelente dia, que o Senhor os abençoe e fiquem na paz.